Você é livre? Será que você é livre ou está vivendo uma farsa em uma sociedade democrata da qual temos que dar satisfação ao que fazemos e o que falamos? Será que estamos sendo nós mesmos? Ou será que estamos vivendo uma farsa? Acredito que é bem provável que estamos vivendo uma farsa, porque na maioria das vezes temos que calar porque não temos o direito de expressar aquilo que achamos ou que pensamos e naquilo que acreditamos, porque vai interferir diretamente ou indiretamente em alguém. Então temos que ser prudentes em nossas palavras. Mas aí eu me pergunto e pergunto a vocês: isso é ser livre? Você não tá, isso não é ter uma liberdade. A gente acaba sendo escravo da sociedade, tendo que ter atitudes e comportamento de acordo com o que o padrão exige. Estamos sendo sempre uma farsa. E nossa essência está ficando de lado. Muitas vezes deixamos de fazer coisas que gostamos, que achamos essenciais, porque talvez o preconceito da humanidade vai apontar falhas. Porém, isso é em tudo que fazemos. O que às vezes é agradável para uns, desagrada a outros. Então, na mente de cada um fica aquele receio do que deve fazer e o que não deve fazer. Quando é no fim das contas, se pararmos para pensar, acabamos percebendo que estamos vivendo mais para agradar os outros e sendo aprisionados em nossos próprios sentimentos do que agradar a si, do que ser livre para se expressar, livre para, como se diz, para gritar, para pular, para cantar. E porque talvez seríamos chamados de loucos, exibidos ou de qualquer coisa. Mas ninguém iria entender, ninguém iria parar para pensar que estávamos sendo livres. Acho que totalmente livre no mundo que a gente vive hoje só tem algumas crianças, porque a partir da adolescência acho que todos perdem 90% da liberdade por ter que viver o padrão e não o essencial, por ter que viver um mundo de explicação e esquecendo que nem tudo na vida tinha que ter uma explicação, mas a sociedade é cruel, cobra constantemente essas atitudes do ser humano. Quando percebe, a gente não, a gente está aprisionado, a gente está um prisioneiro de si próprio. E isso é bem mais cruel do que se possa imaginar. Quantas pessoas será que não está vivendo dessa maneira? Quantas pessoas queria ser totalmente livre? Quantas pessoas queria estar em um ambiente que pudesse ser ela mesma?
quantas pessoas que tá sorrindo por fora e chorando por dentro, com o desejo de ser aquela criança que um dia foi. Porém, o tempo também é cruel e passa rápido e não tem como retornar ao que se passou para reviver todas aquelas emoções e aqueles sentimentos verdadeiros e livres que um dia tivemos a oportunidade e talvez não soubemos valorizar. Talvez por não ter o pensamento de hoje, por não ter convivido com tantas situações que se deparamos constantemente, mas só que se a gente deixar um pouco de lado a sociedade, mesmo uma pessoa de 80 anos, ela ainda pode se sentir uma criança, ela ainda pode ser livre e pode sonhar com coisas inimagináveis. Inimagináveis. Por quê? Porque o que mais deixa a gente preso é a nossa mente. Então, quando a gente deixa a nossa mente livre, então automaticamente a liberdade vem para nós e nossas atitudes começarão a mudar e a gente começa a realmente viver. Porém, para isso devemos deixar o preconceito de lado, de ter que dar explicação de tudo. E se tiver que dar uma explicação, não se incomodar com as críticas, porque sempre vai surgir críticas, porque o ser humano cobra demais a perfeição no outro, mesmo sendo tão falho como todos os outros. Parece que tem uma capacidade imensa de cobrar dos outros, mas por que não para pensar e faz uma autoanálise de si e cobra de si próprio? Acredito porque seja bem mais fácil, né? Cobrar dos outros te dá uma, digamos que uma fonte de poder, como se dissesse assim: eu posso fazer isso porque eu não sou assim. Realmente, talvez você não é igual àquela pessoa que você está cobrando, mas talvez você seja pior. Talvez seu defeito, sua falha seja pior do que todos, porque você olha o erro dos outros, mas não tem a capacidade de olhar o mínimo dos seus erros. Se pudéssemos controlar nossa mente, quer dizer, acredito que podemos, deve ter uma maneira, mas eu acho que a pessoa deveria refletir diariamente quem está sendo e parar para pensar o que é que quer deixar quando partir dessa vida. Quer ser lembrado como um algoz? Ou quer ser lembrado como alguém que fez história, alguém destacante entre aquelas pessoas que conviveu com ele? Aí fica a escolha para cada um de nós. Nós é quem escolhemos o que queremos ser. Nós é quem escolhemos quem somos. Basta mudar nossas atitudes que automaticamente
teremos frutos extraordinários.